Muito bem, vamos lá aí, é o que interessa. Beijo para meus amigos lá de Santo Amaro, para minha amiga Carol, que está junto com a gente, nosso professor está junto com a gente aqui. As meninas de Chapecó, beijo para vocês, maravilhosos. Vídeo de gato selvagem. Muito bom, valeu, o pessoal lá de Roraima está firme com a gente também, o meu amigo Ebadan está elogiando a gente. Só para parar uma aresta, até foi comentado. Lembra aquela questão da dispensa do prazo de 1 ano? Localiza no seu VAD para mim, no seu vadão, no vadinho, a Lei 7347/85, que é a Lei da Ação Civil Pública. Localiza para mim a Lei 7347/85. Até o cliente dele lembrou, deu um toque para a gente. Como eu já estou praticamente no automático, eu devo ter cometido algum equívoco aí. Lei 7347/85, até a mocinha veio comentar aqui comigo. A dispensa do prazo de 1 ano. Chega para mim no artigo 5º, parágrafo 4º. Artigo 5º, parágrafo 4º da Lei 7347. Parágrafo 4º do artigo 5º da Lei 7347, que é a Lei de Ação Civil Pública. Parágrafo 4º do artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Então, a dispensa do prazo de 1 ano, essa dispensa do prazo de 1 ano da ação civil pública também se estende a mandado de segurança. Deu certo, Marcelo? Você fechou aí? Até tinha uma pergunta de um aluno e eu acabei comendo bola aqui. Quem foi que perguntou? Alguém me perguntou aqui. Essa dispensa do prazo de 1 ano. Então, ficou claro para vocês? Dispensa do prazo de 1 ano da ACP, que se estende ao MS coletivo, artigo 5º, parágrafo 4º, parágrafo 4º, artigo 5º da Lei 7347 de 85. Foi o Edu que me perguntou, beleza? Tranquilo até aqui, moçada? Todo mundo conseguiu aí? Podemos caminhar então? Vamos para frente então. Feito isso, com relação às espécies normativas, ficou a indicação para você pesquisar a medida provisória, tá? Então, repetindo, adoram perguntar a questão das proibições, que é o parágrafo 1º, tranquilo? A questão de prazo. Prazo MP, vigência 60 dias, dentro dos primeiros 60 dias tem os 45 dias de trancamento de pauta. Passados os 45 dias, tranca a pauta na casa que estiver parada, beleza? As MPs que vigiam até 11 de setembro de 2001 não tem prazo, é como se lei fossem. Até que tranquilax, beleza? Lembrem-se, larga a caneta. Presidente editou medida provisória, publicou, está valendo, não é isso? Vai para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados vai passar para uma comissão parlamentar mista, que é do parágrafo 9º, tranquilo? Depois, plenário da Câmara, plenário do Senado. Aprovou, sem alteração no texto legal, quem promulga? O presidente da mesa do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, tranquilo? Se houver alteração no texto original da MP, vai para o presidente sancionar ou vetar. Esse é o motivo da MP dos portos, ir para presidente, porque houve a alteração no texto original que foi encaminhado pela presidente da República. Tranquilo? Por isso que ela vai vetar aquilo que ela não achar que é coerente. Beleza? Tranquilex? Preciso que vocês leiam o artigo 62 da Constituição, inclusive na Constituição comentada. Para a gente fechar o tema espécies normativas. Lei delegada. Lei delegada, cara, é algo muito simples, filho. Lei delegada, ela é editada pelo presidente da República. Checa comigo, para mim, por favor, aí, o artigo 68 da Constituição. Checa para mim, artigo 68 da Constituição. Artigo 68. Lei delegada é editada pelo presidente da República, desde que tenha prévia autorização do Congresso Nacional mediante resolução. Checa para mim o artigo 68 caput. Cara, a lei delegada é um negócio tão natimorto que desde que entrou em vigor a nossa Constituição foram feitas duas e mal feitas. Tranquilo? Então, dificilmente você vê na prática a lei delegada. Porque se você lê aí no artigo 68, inclusive nos parágrafos, tem tantas proibições que acaba sendo inócuo o uso da lei delegada. Perceba aí comigo no artigo 68 do seu VAD. Diz lá, no parágrafo 1º, não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, ou de competência privativa da Câmara, do Senado, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre. Cara, tem tantas proibições que acaba não tendo efetividade o tema lei delegada.
Por isso existem duas que foram feitas depois da nossa Constituição. No total existem mais de duas, óbvio, né? Mas feitas de acordo com a nossa Constituição de 88, apenas duas e mal feitas. Tranquilo? Bom, lei delegada é um aspecto apenas histórico. Entenda, quem cria lei delegada? Presidente da República com prévia autorização do Congresso. Embaixo, para fechar o tema, decreto legislativo. O nosso examinador adora perguntar de decreto legislativo, filho. E decreto legislativo, você lembra a primeira fase? É uma espécie normativa editada pelo Congresso Nacional nas matérias de sua competência. Quem edita, quem cria decreto legislativo é o Congresso Nacional. Adivinha? Artigo 49 da Constituição. Artigo 49 da Constituição. Que perguntaram recentemente mais de uma vez. Tem duas situações que é muito comum perguntar de decreto legislativo. Artigo 49. Tranquilo? Primeiro caso. Lembra das aulas de humanos? O presidente assinou um tratado internacional. Quem tem que confirmar? Eu estou perguntando, eu quero que você me aponte aí. O presidente assinou um tratado internacional. Quem tem que referendar? Congresso. Onde está o fundamento para isso? 49, inciso? Primeiro. E o Congresso faz o quê? Um decreto legislativo, moçada. Decreto legislativo. Tranquilo? Isso perguntaram na penúltima prova. Beleza? Na última prova. Lembra aquela questão da medida provisória? Lembra a questão da MP? Deixa eu ver aqui que eu estou com ela aqui, a bagaça aqui. Que é um tema. Quem faz a primeira faz a segunda fase. Olha a questão da prova. Larga a caneta. Preocupado com a concorrência de eletrodomésticos produzidos na China e com o saldo da balança comercial, o presidente da República, no dia 1º de abril, editou medida provisória determinando um aumento da alíquota de imposto sobre produtos. MP pode aumentar a alíquota de imposto? Pode ou não pode? Pode. Tem que respeitar o princípio da anterioridade, né, filho? E da própria noventena, né? Aumentar a alíquota para os produtos provenientes daquele país. Entretanto, passados 30 dias, o Congresso Nacional rejeitou a MP. Se o Congresso rejeitar a MP, o que ele teria que fazer? Checa no artigo 62 e me dá a resposta. Se o Congresso rejeitar a MP, está no artigo 62, filho. Se perguntou na primeira, pode perguntar na segunda, filho. Rejeitar a MP tem que fazer o quê? O Congresso Nacional rejeitou a medida provisória. O que ele tem que fazer? Não tenham pressa porque é um curso de segunda fase, filho. Vai ter que editar alguma coisa, né, filho? Qual que é o parágrafo que diz esse trem? Não sei, então, vocês estão com o VAD na mão. O Congresso vai ter que fazer um decreto legislativo para cuidar das relações até então existentes. Qual que é o parágrafo? Terceiro? É isso mesmo? Estou confiando em vocês. É isso? Parágrafo? Terceiro? Convicção nessa porra. É o parágrafo terceiro mesmo, moçada? Então, rejeitada a MP, o Congresso tem que fazer um decreto legislativo, cuidar das relações até então existentes. Tranquilo? Se isso caiu na primeira fase, pode ser que ele pergunte alguma coisa na segunda fase. Estou misturando dois assuntos. Medida provisória, que é uma espécie normativa, com a outra, que é decreto legislativo. Então, primeiro exemplo. Rejeitada, aliás, assinar um tratado internacional vai ser referendado pelo Congresso Nacional através de um decreto legislativo. Então, pense comigo. O presidente da República assinou um tratado internacional. Ele faz uma mensagem e envia para o Congresso Nacional, que vai redigir um decreto legislativo com o teor daquela mensagem, inclusive do tratado, vai votá-lo. Esse decreto legislativo, se ele for votado como se fosse uma lei ordinária, esse Tratado de Direitos Humanos é uma norma supralegal. Se o Congresso votar esse decreto legislativo como se fosse uma PEC, qual é a fórmula da PEC? 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso Nacional, vai ter natureza do quê? De emenda constitucional. Todo mundo bem? Tranquilex? Joinha? Decreto legislativo, confirmação do tratado, votação do tratado, ou se rejeita o MP, o Congresso rejeitar uma MP, tem que editar um decreto legislativo para cuidar das relações até então existentes. Todo mundo junto? São os dois tópicos que são usados para perguntar de decreto legislativo. O tema agora é resolução. Resolução, filhão. Resolução pode ser da Câmara dos Deputados nas matérias do artigo 51. Pode ser do Senado Federal
nas matérias do artigo 52. E pode ser do Congresso Nacional quando a CF mandar. Quando a CF mandar, quando a Constituição determinar. Então, resolução pode ser da Câmara, nas matérias do artigo 51, pode ser do Senado, nas matérias do artigo 52, pode ser do Congresso, quando a Constituição mandar. Tranquilo? Isso nós vimos na primeira fase, inclusive. Tudo bem daqui? Agora, aqui entre nós, se você pegar o Zé Afonso da Silva, que é um dos clássicos nossos, entre outros, resolução traz a ideia de tratar de um tema interna corporis. Essa é a ideia de resolução. E isso acaba se estendendo, porque direito não é ciência exata e acabam surgindo novas situações. Se perguntar de resolução, filho, e o nosso senador perguntou mais de uma vez, na primeira e na segunda fase, eles vão perguntar de resolução do Senado, levando em consideração o artigo 52, inciso 10. Localiza para mim no seu VAD, artigo 52, inciso 10. Artigo 52, inciso 10. Artigo 52, inciso 10. Tudo bem? Artigo 52, inciso 10. Tudo bem? Podemos caminhar? Então pense comigo, larga a caneta. O caso é esse, ó. O Supremo Tribunal Federal julgando um recurso extraordinário, e pouco importa se a lei é municipal, estadual, distrital ou federal. O Supremo está julgando um recurso extraordinário, que é controle difuso, lembra? Tem um caso concreto, tem recorrente e recorrido. O que nós já estudamos? A decisão do STF, nesse caso, é eficácia entre as partes. Quem vai ser afetado? Recorrente e recorrido, tudo bem? O Supremo diz que aquela lei, qualquer que seja a lei, isso já foi perguntado, que a lei tal é inconstitucional, tudo bem? O Supremo vai encaminhar essa decisão, depois vocês vão checar para mim, querendo em casa, no regimento interno, o presidente do Supremo é obrigado a enviar cópia dessa decisão, qualquer que seja a lei, enviar cópia dessa decisão desse RE para o Senado. E o Senado, discricionariamente, e é uma briga do Gilmar Mendes para acabar com essa discricionariedade, discricionariamente faz uma resolução e aprova essa resolução. Essa resolução, está escrito aí, vai suspender os efeitos, não é isso? Suspende os efeitos naquele caso concreto, né? Efeitos daquela lei, suspende os efeitos daquela lei, que foi declarada inconstitucional. Adivinha? No controle difuso, filho. Até aqui, beleza? Tranquilo? Aquilo que era eficácia entre as partes. Quando tem a publicação da resolução do Senado, adivinha? Tornou-se o que? Erga omnes. Então você vai colocar assim no seu caderninho. Artigo 52, inciso 10, é a questão de prova, tá? Artigo 52, inciso 10, artigo 52, inciso 10, tracinho, escreva. Resolução do Senado, que amplia os efeitos, de entre as partes para erga omnes. Resolução do Senado, que amplia os efeitos de entre as partes para erga omnes. De entre as partes para erga omnes. De entre as partes para erga omnes. Tudo bem? Todo mundo junto, moçada? Tranquilex? Pense comigo. Entre as partes para erga omnes. Aquela lei, qualquer que seja a lei, filho, já foi dito que ela é inconstitucional para recorrente e recorrido, tranquilo? Quando o Senado discricionariamente, faz se quiser, edita e aprova uma resolução, pergunto, resolução é aprovada por maioria simples, absoluta ou qualificada? Maioria simples. Maioria simples. O Senado faz a resolução, vota por maioria simples e, adivinha, publica, resolução número tal, suspende a execução. Aquilo que era entre as partes tornou erga omnes, porque essa norma não tem mais aplicação. Mas, professor, eu aprendi não sei aonde que suspensão é algo temporário. Nesse caso, essa suspensão é uma suspensão definitiva, porque a norma é contrária à Constituição. E se é contrária à Constituição, não pode voltar a existir. Tranquilo? Então, essa suspensão suspende a eficácia da norma, e suspende a lei, ela não tem mais efeitos. Tranquilo? Aquilo que era entre as partes não erga omnes. Ficou bem claro?
pode ser qualquer tipo de norma, municipal, estadual, distrital ou federal. A resolução do Senado amplia os efeitos de entre as partes para a erga omnes. Na sua prova, fundamentação, artigo 52, inciso 10. Então pense comigo na sua prova. O presidente Supremo é obrigado ou não a encaminhar a decisão para o Senado? É obrigado. O Senado é obrigado ou não a fazer a resolução? É discricionário. Que é uma treta, a briga do Gilmar Mendes para acabar com essa discricionariedade. Não é para você levar a ferro e fogo. Olha para cá. O Gilmar Mendes entende o seguinte, ó, se é uma decisão do Pleno do Supremo em um caso que envolve inconstitucionalidade, um HC, um MS, etc., for por maioria absoluta, mais do que a maioria, foi por votação unânime, mais que a maioria absoluta, disse que a lei é inconstitucional, e ainda depende de uma resolução do Senado? Meio esquisito, né? Qual que é o quórum de instalação de uma ADI? Quantos ministros têm que estar presentes para começar a votação? De 11, quanto? 8, 2 terços. E para declarar a lei inconstitucional? 6, que é a maioria absoluta. Pense comigo, o Supremo está julgando um recurso extraordinário, o plenário está julgando porque envolve matéria de inconstitucionalidade, o Supremo, por unanimidade, disse que a lei é inconstitucional. A turma julga o caso, é lógico, inconstitucional, beneficiando o recorrente ou recorrido, sei lá. Ainda depende de uma resolução do Senado? É algo não é muito lógico, né, moçada? Mas isso não nos afeta aqui. Para a segunda fase, se cair na sua prova, e já caiu, uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal em controle difuso ou no caso concreto. Quais são os efeitos? Entre as partes. Para que haja ampliação dos efeitos, o que eu preciso? Resolução de quem? Senado. Qual o fundamento? 52, inciso 10. Já perguntaram mais de uma vez isso. Tranquilex? Se é controle difuso, eficácia entre as partes. E se o Supremo estivesse julgando uma ADI? Quais são os efeitos da ADI? Erga omnes, vinculante, ex tunc. Todo mundo bem? Tá. Por uma linha. Aliás, pega o seu livro de prática, por favor. Vamos até a página 127. Pega o seu livro de prática e vamos até a página 127. 127. Tudo bem até aqui, moçada? Livro de prática, página 127. Da nossa nova edição, né? Da anterior está próximo disso. O tema é Poder Legislativo. Poder Legislativo. Todo mundo junto? Vai junto comigo. 127, né, filho? Tem lá peculiaridades do Congresso, mesas, comissões parlamentares. E perceba que a gente faz menção a algumas decisões no texto que aí está. Aquilo da CPI, não sei o que, recesso parlamentar, as maiorias, inviolabilidade, imunidade, Tribunal de Contas, espécies normativas, e vai embora, deixa solto. Nós avançamos até a página 146. Todo mundo junto? Na página 146 tem um quadro resumindo aquela parte inicial da aula, lembra? Poder Legislativo na esfera federal, estadual, tudo bem? Tem dicas aí para você dar uma olhadinha. Se comprometem a ler? Da página 127 até a página 146. Tranquilo? Beleza? A parte teórica aí. Podemos caminhar? Tá. Pula uma linha, e vamos dar uma olhadinha agora no tema, que é o próximo poder, que é o poder executivo. Então vem junto comigo. Tema agora, poder executivo. Poder executivo. Checa para mim no seu VAD. Está previsto o poder executivo? Do artigo 76, é o artigo 76 ao artigo 91? Artigo 76 ao artigo 91 da Constituição. Até a lousa está com algum encosto, está cansada a lousa já, coitada. Não é só vocês, não. Até a lousa cansou, coitadinha. Do artigo 76 ao artigo 91. Tranquilo? Vamos lá embora? Pensa comigo, quais são as esferas que existem? Quem tiver já que vocês estão com o livro de prática, quais são as esferas? Tem esfera federal? Tem ou não tem? Por favor, vá até a página 153.
Vá até a página 153 dessa edição. E cheque comigo lá, página 153. Quadro comparativo do Poder Executivo. Quadro comparativo do Poder Executivo. Página 153 do livro. Localizaram aí? Então tem lá. Poder Executivo no Brasil, Esfera Federal, Presidente da República, mais o Vice-Presidente, tem que ser brasileiros natos, não é isso, filho? Depois, mandato 4 anos, sendo possível uma reeleição, sistema majoritário absoluto. Todo mundo junto? Na esfera estadual, governador de estado mais vice-governador, mandato 4 anos, possível reeleição, sistema majoritário absoluto. Esfera distrital, governador distrital, vice-governador também, mandato 4 anos, possível reeleição, sistema majoritário absoluto. Prefeito, esfera municipal, prefeito e vice-prefeito, mandato 4 anos, possível reeleição, sistema majoritário absoluto para municípios com mais de 200 mil eleitores, sistema majoritário simples para municípios até 200 mil eleitores. Até aqui, beleza? Viram o quadro aí? Tá. Então, no livro, aí na página 153, tem o quadro do Poder Executivo. Tranquilo? O que eu vou comentar? Temas que não estão aí, porque aí está o quadro. Tranquilo? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Sistema majoritário absoluto. Quando é usado o sistema majoritário absoluto para a eleição do Executivo? Então, anote no caderninho, por favor. Sistema majoritário absoluto. Sistema majoritário. Majoritário absoluto. O sistema majoritário absoluto, pessoal, ele é usado para a eleição, checa comigo, de presidente e vice da República, né, filho? Presidente e vice da República, tranquilo? Governador e vice, tanto de estado quanto do DF, e de prefeito, não é isso? Concorda ou não? Agora, prefeito, majoritário absoluto, só de municípios com mais de 200 mil eleitores. Mais de 200 mil eleitores. Mais de 200 mil. Mais de 200 mil eleitores. Aonde será que está essa determinação legal? Qual será que é o artigo que fala disso? Tenta localizar no seu VAD qual é o artigo que fala que em municípios com mais de 200 mil eleitores, o sistema de eleição é majoritário absoluto. Qual é o artigo que fala isso? Qual é o artigo que fala isso? Municípios com mais de 200 mil eleitores é o majoritário absoluto. Não tenha pressa, é aula de segunda fase, né, filho? Vinte e nove, inciso 2, é isso mesmo? Eleição do prefeito. Então, artigo 29, inciso 2º, diz assim: eleição do prefeito e vice será realizada em primeiro turno, no primeiro domingo anterior ao término do mandato, dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso dos municípios com mais de 200 mil eleitores. Podem sublinhar municípios com mais de 200 mil eleitores. E na prova, na hora do nervosismo, não vai esquecer. Eleitor é a mesma coisa que cidadão, é a pessoa que vota, né, filho? Artigo 29, inciso 2º. Artigo 29, inciso 2º. Você percebeu que no 29, inciso 2º, ele faz remissão ao artigo 77? Faz ou não faz? Vamos olhar lá o artigo 77, filho. Vamos olhar o artigo 77. Lembra que nós tínhamos visto, já tínhamos olhado o artigo 77 aí? Lembra ou não lembra? Mais ou menos, né? Todo mundo junto? Um minutinho para você ler o artigo 77. Não tenham pressa. Ah, professor, eu vou ler e vou grifar aquilo que eu acho importante. A ideia é essa. A gente começa instigando vocês, daqui a um tempo você, pô, eu acho que isso aqui é importante. Você passa a marca texto. Eu acho que isso aqui é importante. Você sublinha. Tranquilo? Para você não ficar sempre na dependência da gente, professor. Deu certo? Municípios com mais de 200 mil eleitores aplicam-se as regras do artigo 77. E você que foi meu aluno na primeira fase, nós já comentamos com vocês.
Tem primeiro turno e segundo turno. Tranquilo? Vocês se recordam que o sistema majoritário absoluto ganha a eleição o candidato que conseguir a maioria absoluta dos votos válidos? Lembra disso aí? O que é a maioria absoluta? O primeiro número inteiro depois do total dos votos válidos. Então pensa comigo. 1.200.000 eleitores votaram numa eleição para governador X. Tranquilo? Governador X. Desses 200.000 eleitores, 1.200.000 eleitores, 100.000 apertaram branco e confirmaram na urna. Perdeu. Ficou 1.100.000. 100.000 foram lá e digitaram um número que não existia e confirmaram. Perdeu. Ficou 1 milhão de votos válidos. Tranquilo? Para ter apenas um turno, quantos votos o governador tem que ter, o candidato a governador tem que ter para ter um turno só? 500.001. Se fosse 1.000.001, os mesmos 500.001. Por quê? É o primeiro número inteiro depois da metade. Tranquilo? Maioria absoluta. Joinha? Se esse candidato não conseguiu a maioria absoluta, adivinha? Vai ter segundo turno no último domingo de outubro entre os dois candidatos mais votados. Como tem dois candidatos, um deles vai ganhar. Mas se houvesse empate, quem ganha? O mais idoso. Ótimo, já sabemos disso. Podemos caminhar? Tá, então pensa comigo. Majoritário absoluto pode ter um turno ou dois turnos. Lembra a primeira fase? Primeiro turno, tá aí na Constituição, filho. Primeiro turno, primeiro domingo de outubro. Segundo turno, no último domingo de outubro. Eu quero que você pinte isso. Onde está o primeiro turno, primeiro domingo de outubro? E onde está segundo turno, no último domingo de outubro? Sublinhe ou passe e marca texto. Primeiro turno está onde? 77? Estou confiando em vocês. 77. Primeiro turno, primeiro domingo de outubro. Segundo turno, no último domingo de outubro. Tem isso aí? Tranquilo? Tudo bem? Todo mundo junto? Agora, e se for para prefeito? E o município tem 200.000 eleitores. O município tem 200.000 eleitores. Vai ter um ou dois turnos? Se você... Quero a fundamentação. Eu tenho um município que tem 200.000 eleitores. Eu quero saber se vai ter um ou dois turnos. E qual o fundamento? Eu falei de município. Você continua no 77 ou você vai para o 29? Vai para o 29. O 29. Qual que é o inciso? O inciso segundo. Tem que ter mais ou menos? Mais para ter dois turnos. Se ele tem 200.000 eleitores, vai ter um turno só. E não vai confundir eleitor com habitante. Habitante é quem mora. Eleitor é quem vota. Tranquilex? Tudo bem? Então pode ser que ele pergunte alguma coisa do sistema eleitoral. Por quê? Ele gosta de perguntar de direito eleitoral. Você percebeu isso na primeira fase? Entendeu, filhão? Tranquilo? Na primeira fase da prova retrasada, perguntaram também direitos políticos. Podemos caminhar? Tá. Sistema eleitoral e chefe do executivo municipal tem sistema distinto. Tranquilo? Então pensa, presidente e governadores, majoritário absoluto, primeiro e segundo turno. Tranquilo? Se houver empate, eu ganho mais idoso. Prefeito, opa. Se o município tem até 200 eleitores, tem um turno só. Beleza? E ganha eleição o candidato mais votado. Se houver empate, o mais idoso ganha. Na última eleição municipal, moçada, nós tivemos 3 municípios que foram... a eleição foi resolvida por questão da idade. Tranquilo? Ganhou o mais idoso. Podemos caminhar? Tá, vamos para uma coisa mais fácil, vai. Pensa comigo, qual que é a ordem de sucessão presidencial? Ordem de sucessão, o cara morreu, ou substituição? Onde é que está isso? Ordem de sucessão ou substituição? Onde é que está a ordem de sucessão ou substituição do presidente da República? Qual que é o artigo que fala isso? Ordem de sucessão ou substituição? O presidente comeu uma rabada, foi jogar bola lá. Aliás, foi jogar, uma coisa típica da Dilma, foi jogar rugby e morreu, coitada. Quem que assume? O vice, nosso amigo Michel, famoso Micheleta, Garanhão, casado com uma mulher 40 anos mais nova que ele. De azulzinho e Red Bull. Morreu. Quem assume depois?
Presidente da Câmara, depois o presidente do Senado, presidente do Supremo. Qual que é o artigo que fala disso? Artigo, a ordem de sucessão e substituição presidencial. Qual que é o artigo? Não é. 80. Artigo 80, moçada. Artigo 80 da Constituição. Artigo 80. Beleza? É lógico que não vão perguntar uma coisa simples assim na prova, né, filho? O que eles vão perguntar é o seguinte. Pense comigo. Pergunto, senhores. O presidente assumiu, renunciou. Quem assumiu no lugar? O vice. Tranquilo? Beleza? O vice foi cassado. Lembra da questão da eleição indireta? Lembra? Daqui a pouco a gente vai ver. Mas primeiro lembra da ordem. Presidente, depois o vice. O vice pode assumir o cargo desde o início ou no transcorrer do mandato. Tranquilo? Lembra do Tancredo Neves? Ele morreu, não assumiu. Quem assumiu? O Sarney. Ficou o mandato inteiro. Então, o vice pode assumir o cargo definitivamente ou temporariamente. Tranquilo? Beleza? E o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo? Qual que é a regra? Eles vão assumir, se for o caso, apenas temporariamente. Tranquilo? Tudo bem até aqui, moçada? Lembrou? Tá. E o tema eleição indireta, que eles adoram perguntar? Eu pergunto para os senhores, no Brasil, tem eleição direta para presidente da República? Se tem, qual que é o fundamento, filho? Porque agora é a segunda fase, é outro ritmo. Segunda fase. O tema é eleição indireta para presidente da República. Tem ou não tem? E onde está? Eleição direta. Tem ou não tem? Onde está? Porra, parágrafo? Primeiro do artigo qual? 81, filhão. Artigo 81, parágrafo 1º da nossa Constituição. Artigo 81, parágrafo 1º. Checa para mim, eu vou falar, quero ver se você concorda ou não com o que eu estou afirmando, tá? Então seria assim, eleição direta para presidente da República seria possível apenas se eu não tenho nem presidente nem vice nos 2 últimos anos do mandato. É isso mesmo? Quer dizer que estou nos 2 últimos anos do mandato, não tem presidente nem vice. Sem eleição direta, quem é que vota? Os membros de onde? Do Congresso Nacional. Quem está lá? Os deputados federais e senadores. Quer dizer, nós não votamos, a eleição é feita pelo Congresso na pessoa de quem? Dos deputados federais e dos senadores. Tudo bem daqui? Então, eleição direta, estou nos 2 últimos anos do mandato, não tenho presidente nem vice. Tudo bem? Joia. Então me diga uma coisa. Quem vai votar vai ser deputado federal e senador. Pergunto, quantos turnos deve ter? Eleição presidencial, quantos turnos deve ter? Majoritário absoluto em 1 ou 2 turnos. Se no primeiro turno eu tenho maioria absoluta, tem que ter segundo turno? Não. Porque é o sistema mesmo. Pode ter, o sistema majoritário absoluto, maioria absoluta, os votos válidos, adivinha? Dos deputados e dos senadores, tranquilex, que eu posso ter 1 ou 2 turnos. Tranquilo? É lógico que esse trem ainda, entre nós, não aconteceu depois da Constituição de 88. A gente não sabe como é que vai ser. Agora é importante, pensa naquilo que já aconteceu. Eleição direta é possível para o presidente da República, sim ou não? Posso aplicar o princípio da simetria? Sim ou não? Pode ter eleição direta para governador? Pode ou não pode? Pode, mas eu tenho que olhar a Constituição estadual. Pode ter eleição direta para governador do DF? Pode, eu tenho que olhar o quê? A lei orgânica do Distrito Federal. Pode ter eleição direta para o prefeito? Pode ou não pode? Pode, eu tenho que olhar o quê? A lei orgânica do município. Tranquilo? O que o Supremo já decidiu é que não precisa ser a simetria pura. Porque pensa comigo. Mandato presidencial, quantos anos? 4. Se nos 2 primeiros anos eu não tenho nem presidente nem vice, os 2 foram cassados, morreram, renunciaram, eu vou ter eleição direta. Beleza? Se eu estou nos 2 últimos anos, não tenho presidente nem vice, vai ter eleição indireta, feita pelo Congresso Nacional. Tudo bem até aqui? Tá. Em alguns estados, pode ser que essa eleição indireta seja feita apenas no último ano. Pela Assembleia Legislativa, exemplo, São Paulo. A nossa Constituição Estadual de São Paulo prevê eleição direta só no último ano. Mas, professor, como é que fica assim? Então, parece assim. Governador morreu. Quem assumiu? O vice foi cassado.
vai assumir o presidente da Assembleia Legislativa. Foi cassado. Presidente do Tribunal de Justiça. Estou no último ano do mandato. Vai ser uma eleição indireta, feita pela Assembleia Legislativa. Vou ter que olhar como é que está previsto isso na nossa Constituição. Tudo bem? Professor, aconteceu eleição indireta há pouco tempo atrás? Sim, no Distrito Federal. Quando teve aquele caso do Panetone Gate. Era o mensalão do DEM. O governador foi cassado, o vice assumiu, não aguentou o tranco, pediu para sair, renunciou. Quem assumiu? O presidente da Câmara Legislativa. Foi feita uma alteração na lei orgânica do DF para ser prevista a eleição indireta para governador do DF. Tranquilo? Município de Campinas, algum tempo atrás, o prefeito foi cassado, o vice assumiu, foi cassado também, foi feita uma eleição direta de acordo com a lei orgânica do município de Campinas. Até que beleza? Então, eleição direta pode ter nas demais esferas. A tendência para não ter treta, ele perguntar de eleição direta para presidente da República. Mas entenda, eleição direta pode ter para as demais esferas. Vai olhar o quê? O artigo 81 na Constituição comentada para saber o que o Supremo já decidiu. Tudo bem até aqui, moçada? Tá. Outro tema legal. Crime de responsabilidade. Todo mundo junto aí, moçada? Todo mundo junto aí? Crime de responsabilidade. Eu estou cansado. Eu também, mas fazendo parte do jogo. Estamos num combate, filho. Crime de responsabilidade. Reclamar não vai fazer a gente passar na prova da ordem. Crime de responsabilidade. Me diga, onde está previsto na Constituição, meu filho? Opa, tá ligeiro, hein? Qual é o artigo? 85, muito bom. Vamos lá, então. Vai você na unidade, nós estamos junto com você aqui, filho. Nós aqui é na alegria e no recurso. Se for o caso. Quem sabe passa direto, né? Beijo pra turma de Mossoró, né? Homens e mulheres na aula, danada de boa, beleza, bacana. Beijoca pra você, minha amiga Érica. Parabéns, hein, Érica? Sucesso, hein, filha? A minha amiga Cíntia, estamos agradecendo o beijo que ela ganhou aí. Então, sucesso, Cíntia. E faça o pedido na hora de cortar o bolo, Cíntia, aquela tradição, né, filha? Pega o bolo, assopra a velhinha e corta de baixo para cima até o meio, mas corta um pedaço também. É uma tradição de fazer o pedido. Comigo deu certo. Somente sucesso. Você percebe isso? Aí outra coisa, não põe a bolsa no chão que perde dinheiro. Bolsa sempre em cima da mesa. Veja, a minha bolsa está em cima da cadeira. Você é besta. Vovó dizia. Vou dizer. Tranquilo? Vamos embora. Meus amigos, crime de responsabilidade, lembra da primeira fase, crime de responsabilidade? É um ilícito político administrativo. Então, quem vai cometer o crime de responsabilidade é quem tem um cargo público. Tranquilo? Pensa comigo, crime de responsabilidade, artigo 85. Quando você lê o artigo 85, quem comete crime de responsabilidade de acordo com o artigo 85? Presidente da República. Tranquilo? Caso do Collor. Chega para mim, você tem aí improbidade administrativa? Tem ou não tem? Tem. Então um aluno perguntou para mim, pô, professor, o presidente ele comete improbidade administrativa? Não, ele comete crime de responsabilidade por ter cometido improbidade administrativa. Malversação do dinheiro público, por exemplo. Vê se tem aí cumprir as leis e decisões judiciais. Cumprir as leis sobre a verba de campanha, ao invés de voltar para o partido aplicar em áreas da divulgação de direitos políticos, ele fez a reforma da Casa da Dinda e comprou um veículo. Por isso que o Collor perdeu o cargo. Tranquilo? O FHC fez teoricamente coisa pior, no negócio do projeto Silvana, projeto da reeleição. O Lula muito pior no mensalão, que envolveram vários milhões num caso pequenininho. Tem vários outros casos da época do Lula. Por exemplo, desvios de verbas de ONGs, que não conseguiram fechar o quadrante, né? Quem fez o quê? Mas foram lá mais de 4 bilhões desviados, nesse caso das ONGs aí. Tem muitos desvios públicos por aí. Então não é só esses casos. É os casos que vieram à tona. Tranquilo? E agora estão, vamos fuçar mais. Acharam um cheque. Esse cheque a gente já tinha. Tem que ter mais coisa, pô. E vai ter mais coisa. Tranquilo? Então, pense na cabeça. O que o MP quer é legalidade, a busca, né, da lei. E isso implica em cutucar várias pessoas. E cutucar várias pessoas implica até querer restringir o papel de investigação do MP. Isso não é de graça. É algo pensado. Não tirar o poder desses caras, são muito folgados. Não, porque você está cutucando quem tem poder. E às vezes não é interessante. Mas você delegar poder a alguém que você possa manipular mais facilmente.
Bom, paciência, vamos aqui. Meu amigo, crime de responsabilidade, Collor cometeu e por conta disso sofreu processo de impeachment. Antes de avançar para o processo de impeachment, dá uma olhadinha no artigo 52, inciso 1º e 2º, e me diga se no artigo 52, inciso 1º e 2º, outras pessoas podem cometer crime de responsabilidade. Checa lá, meus caros. Vamos passar a marcar texto naquilo que você interessa? Quais são as outras autoridades que podem cometer crime de responsabilidade? Aí apareceu o vice? Apareceu o vice ou não apareceu? Rápido. Apareceu. Apareceu o ministro do STF? Opa, ministro do STF pode cometer crime de responsabilidade e sofreu impeachment. Eles não estão vitalícios para sempre, não. É só ficar na bota dos caras, velho. Pergunto, PGR também? AGU também? Opa, tem várias pessoas aí. Passe e marca texto nessas pessoas. Tranquilo, moçada? Tudo bem? Quer dizer que essas pessoas que você pintou aí, elas não cometem improbidade administrativa, elas cometem crime de responsabilidade, filhão. Tranquilo? Todo mundo junto aí? Então fizemos uma ligação do artigo 85 com o artigo 52, incisos 1º e 2º. Tudo bem? Então vem com um caso aqui, um caso da nossa prova. A presidente da República não quer cumprir uma decisão do STF que manda ela realizar a intervenção federal em certo Estado-membro. Pergunto, se a presidente não quer cumprir decisão do STF, ela cometeu crime de responsabilidade? Sim ou não? Onde você vai fundamentar? 85, inciso qual? Artigo 85, inciso 7º, é isso? A presidente não quer cumprir decisão do STF. É crime de responsabilidade, sim ou não? Qual artigo? 85, inciso 7º. Deixa aí aberto no artigo 85, deixa aí parado. Pessoal, a presidente da República mandou o chefe da Casa Civil manter contato com os deputados e com os senadores. Depois da votação dessa MP dos portos, ela ficou emputecida e falou para os caras, quanto vocês querem para votar de acordo com o governo? Daí um cara, quero 50, 100, 200. Ela fala para a Casa Civil, ó, filhão, conversa com o pessoal de alguma empresa que mexe com muito volume de dinheiro que está ligado a nós. Pode ser do ramo da publicidade. Tranquilo? Então conversa com uma empresa que faz publicidade para o governo. É o seguinte, filhão, a gente vai pedir para eles, a gente paga até mais. Mas pede para eles separarem uma parte em dinheiro, pode até pegar um carro forte da empresa X lá, e vai lá pagar pau para os deputados e senadores para eles votarem mais fácil de acordo com o governo. Daí o cara da Casa Civil, não, deixa comigo, truta, irmão, se der uma cagada eu seguro a bronca. Beleza. Mantém contato com uma empresa X privada que recebe dinheiro público para fazer campanhas do governo. Caixa Econômica Federal, etc., Banco do Brasil, e outras empresas têm capital público. Até aqui, beleza? Ou, de maioria, público. Joinha? Esse cara da empresa de publicidade consegue o dinheiro, beleza? E manda lá os caras pagarem para os deputados e senadores votarem de acordo com o governo. Só que, por azar, tudo isso foi filmado, documentado. Tranquilo? Pergunto, a presidente, Poder Executivo, está ingerindo, interferindo, comprando o poder legislativo? Onde é que você enquadra como crime de responsabilidade? Artigo 85, inciso 2º. Artigo 85, inciso 2º. Tranquilo? Tá interferindo no poder legislativo. É o que aconteceu na época do mensalão do DEM, mas o mensalão do PT. Só que quem segurou a bronca? O Zé Dirceu. E o Lula fingiu que não sabia. Agora, é interessante você dar impeachment no chefe do executivo? Se você faz isso, o país perde credibilidade ou não no mundo internacional? Perde. O pessoal vai investir ou não? Não. O que o pessoal fez? Fingiu de morto com relação ao Lula e socou a mandioca no Zé Dirceu e companhia. É isso. Esse é o mensalão do PT, que em tese é crime de responsabilidade, porque a ordem saiu do presidente. Não foi o chefe da Casa Civil que ia mexer com milhões para comprar o legislativo, cujo principal interesse é o governo, na pessoa de quem? Do chefe do executivo, que é o presidente, porra. Tranquilo? Até aqui, beleza? Visualizaram a questão do crime de responsabilidade? E eu, pessoal, não sou de partido político nenhum, filho. Não sou filha da porra nenhuma. Meu negócio é dar aula e combater o crime. Beleza? Não tenho aspiração nenhuma política. Tranquilex? Talvez quando eu me aposentar, cumprir meus 30 e poucos anos lá no MP,
eu vou enveredar para colocar alguns vagabundos na cadeia. Mas quando eu chegar nessa época, os caras vão me levar para o STF. Eu estou falando para você o que vai acontecer. Estou falando para você. Podemos caminhar? Tá. Pensa aqui comigo. O que eu ganho já dá para me garantir até minha velhice, cara. Eu dou aula porque eu gosto. Beleza? Mas eu estou muito bem na MP lá. Der uma cagada, eu fico lá os 12 anos que faltam, eu aposento lá, cara. O negócio é melhorar a porra do meu país. Porque quando eu tiver velho, eu não quero ter que sair do meu país para viver aqui. Não tem que para ficar em Miami lá naquelas casas de velho. Espero que até a eu aposentar, tenha as casas de velho aqui no Brasil. Lá em Porto Seguro. Ilha Bela, aqui perto. Pode ser. Seriedade no curso. Seriedade no curso. Tô cansado. Eu também tô, demônio. Vem aqui comigo. Meus amigos, crime de responsabilidade, tudo bem? Perceberam que são algumas pessoas que cometem crime de responsabilidade e vocês encontram a resposta na própria Constituição, olhando o artigo 85, combinado com o artigo 52, incisos 1º e 2º. O que anda junto com o crime de responsabilidade? O processo de impedimento ou impeachment. Então só para finalizar aqui, crime de responsabilidade, ficou o artigo 85 da Constituição, combinado para algumas autoridades com o artigo 52, incisos 1º e 2º. Já que eu estou falando do crime de responsabilidade, antes de avançar para o processo de impeachment, checa se abaixo do artigo 85 é feita menção a alguma lei. Será que alguma lei vai detalhar o crime de responsabilidade? Sim ou não? Qual é o número da lei? Lei número 1079 de 1950, é isso? Tá. De que ano que é essa lei? Sim, é antes ou depois da Constituição de 88? Antes. Ela está em vigor ou foi usada no caso do Collor? Qual o fenômeno se aplica aí? Fenômeno da recepção. Essa lei foi recepcionada. Vamos avançar. Filhão. Processo de impeachment. Você não fale em PH-mente. É processo de impeachment, filha. Não me irrita. Não me irrita. Processo de impeachment ou de impedimento. Impedimento. Chega para mim se ele está previsto aí no artigo 86. Admissibilidade pela Câmara dos Deputados por 2/3, julgamento pelo Senado por 2/3. Tá previsto aí, moçada? Tá no artigo 86, não tá? Tá. Pessoal, vamos relembrar da primeira fase? O processo de impeachment. Tem duas fases, né? Vou até colocar aquele. Ele tem duas fases. É chamado de processo bifásico, né? Poder Executivo tem processo bifásico. Portanto, tem duas fases. Duas fases. Vem comigo. Primeira fase é o juízo do quê? Juízo de isso, muito bom. Juízo de admissibilidade. Que é a mesma coisa que juízo de acusação. Juízo de admissibilidade ou juízo de acusação. Me diga, qual é a casa que faz isso? Muito bom. Câmara do quê? Dos Deputados. Câmara dos Deputados. Me diga, qual que é a fração? 1/3, 1/5, 2/3? Quanto? 1/3 ou 2/3? Opa, 2/3. Me diga, 2/3 é maioria simples, absoluta ou qualificada? Qualificada. Maioria qualificada de 2/3. Lembra que o juízo de admissibilidade é estabelecer a autoria e a materialidade? Presidente cometeu crime de responsabilidade, pois tentou cooptar ou cooptou o poder legislativo? Interrogação. Presidente, autor. Cooptou o poder legislativo, adequação ao tipo previsto aí na nossa Constituição. Artigo 85, inciso 2º. Tranquilo? Autoria e materialidade. Vou adequar o ato da presidente ao inciso previsto no artigo 85, inciso tal. E é lógico, se você olhar na lei, localiza a lei número 1079 de 1950. Lei número 1079 de 1950. Localiza aí a lei número 1079 de 1950.
Professor, estou com 39 pontos, você acha que a OAB anula alguma? Como fez? Eu acredito que sim, né? Quem sabe uma consiga anular, né? Vê se que as que estão anulando, as que estão para anular, uma até duas, vão beneficiar vocês. Se o erro foi bem específico, contrariou o texto da lei, ou até jurisprudência pacífica, bem provável que anulem. Ah, se ficou naquela fase de discricionariedade, pode, não pode, talvez não. Mas vai ficar adiantando você pensar nisso? Vai fazendo, porra. Se não passar nessa, já se preparou para a próxima segunda fase, porra. Né? Porque normalmente a pessoa que fica numa área, a tendência é não mudar, a não ser que seja maltratada na outra área, né, filho? Então a pessoa muda mesmo. Beijo pra você, minha amiga lá de Belém. Beijo pra minha amiga Isa. Parabéns, sucesso, Fia. Pra Isa e também pra Larissa. Beijo pra vocês, pessoal de... pessoal de Belém. Tá um caldeirão lá, deve estar quente, né? Mas paciência, aqui tá frio, filho. Beijo pessoal lá, saudades de suas aulas broncas, me faziam... Aqui um pouco de déjà vu. Professor, intervalo aqui em Consórcio em Campo Grande tá foda. Olha como estão alguns colegas. Eu vou até retweetar. Ou devo ver a foto antes de retweetar? Não, eu vou retweetar, foda-se. Se tiver alguém pelado, a culpa é sua, viu, Guilherme? E aí, filhão? Achou a lei? Você percebe que a lei, ela vai descrever situações que já estão na Constituição? Tem muita coisa parecida? Tem ou não tem? Tá. Vamos colocar um clipezinho, depois eu marco texto para lembrar. Se cair uma pergunta de crime de responsabilidade, para aumentar a minha fundamentação, eu vou até a lei número 1079. Então você pode dizer o seguinte, por exemplo, se cair uma pergunta sobre o tema. A presidente, no presente caso, ela está cooptando votos do legislativo, beleza? A presidente cometeu crime de responsabilidade de acordo com o artigo 85, inciso 2º da Constituição. No mesmo sentido, é a descrição do artigo tal da Lei 1069, que em verbis diz. Você dá uma, percebeu? Só para dizer que você sabe que o crime de responsabilidade tem fundamento na Constituição e na própria Lei número 1079. Vamos embora. Filhão, vamos caminhar aqui, volta para cá. Professor, juiz da admissibilidade, Câmara dos Deputados, 2/3. Segunda etapa, quem é que faz o julgamento? Quem faz o julgamento é o Senado Federal, também por 2/3 membros. O julgamento, quem faz, é o Senado Federal, também por 2/3. Será que eu encontro isso no artigo 86 ou no artigo 52? Onde eu encontro isso? Quem faz o julgamento é o Senado Federal. Está no artigo 86 ou está no artigo 52? Ou está no parágrafo único do artigo 52? Chega para mim, se tem no artigo 86 alguma coisa dita, quem faz o julgamento é o Senado, e eu tenho que fazer uma combinação com o artigo 52, parágrafo único. Está num artigo só ou faço a combinação dos dois? Eu estou perguntando, vocês estão com o vale aberto, filho. No artigo 86, faz menção ao Senado fazer o julgamento? Faz. E no 52, parágrafo único, tem alguma coisa a ver também? Tem ou não tem? Rápido. Tem. Posso usar os dois fundamentos ou devo usar os dois? Devo usar os dois. A nossa missão é que você tire 10 na prova da segunda fase. Como muitos dos meus alunos já tiraram 10 na prova da segunda fase. É coisa de macho. Fazer segunda fase inconstitucional, fazer uma ADI, 4 questões e tirar 10. Mas já aconteceu. Com a ADI, com o ROC, com o MI, com a ação popular. Agora depende de vocês, né? Sentar o rabo e fazer as coisas, né, filho? Estão cansados? Estão? Eu também estou. Mas estamos aqui na batalha, né, filho? Vamos que vamos. Acreditar. Acreditar. Vai dar certo. Está acabando, está acabando. Está chegando. Está chegando. Quieto, sobrinho. Está chegando, está chegando. Vamos embora. Meus amigos, o cara foi condenado pelo Supremo, pelo Senado. Qual que é a pena dele? Fica no cargo ou perde o cargo? Está escrito aí. Onde está escrito isso? Parágrafo único do 52 está escrito? Perde o cargo e fica inabilitado por quantos anos? 8 anos para as funções públicas. O cara perde o cargo e fica inabilitado por 8 anos para as funções públicas. Todo mundo junto? Pergunto para os senhores. Quem sofre impeachment pode continuar votando? Pode. Ele não pode ser votado. Vamos colocar essa dica no caderno, por favor? Quem sofre o impeachment
pode continuar votando, mas não pode ser votado. Quem sofre impeachment pode continuar votando, mas não pode ser votado. Pode continuar votando, mas não pode ser votado. Quem sofre o impeachment pode continuar votando, mas não pode ser votado. Todo mundo junto? Pode votar, mas não pode ser votado. Tranquilo? Pensa comigo do ponto de vista técnico. Ele se mantém alistável, mas inelegível. Se mantém alistável, mas inelegível. Tudo bem? Professor, nem função honorífica ele pode exercer? Nem função honorífica. Põe dica aí. Nem função honorífica, com H, né, filho? Nem função honorífica ele pode exercer. Nem função honorífica ele pode exercer. Honorífica é pela honra, cara. Você não ganha nada. São dois exemplos de prova campeões. Mesário de eleições, jurado do júri. Mesário de eleições, jurado do júri. Tudo bem? Tá. Essas funções ele não pode exercer. Passou a punição dele. Ficou suspenso de polícia por 8 anos. Pergunto, senhores, ele pode voltar a se candidatar? Qual é o exemplo, campeão? Collor. Sofreu impeachment. Hoje é senador da base de apoio do governo do PT, que deu impeachment nele na época. Ajudou a dar impeachment. Você percebe como o ser humano é assim, ele não tem muita questão ideológica, técnica, etc. Por isso que a gente fala para os alunos, né? Você não tem que ficar filiado ou fixado ou vinculado a partido político, a questão religiosa, a questão sexista. Advogado não tem cor, não tem credo, não tem nada, cara. Ele tem a função dele de advogar. Porque às vezes o cara fala, eu vou advogar só para aquele partido. Aquele partido cai em desgraça, você afunda junto, cara. Entendeu? Ah, mas eu quero advogar para aquele partido. Parabéns, sucesso. Mas cuidado. Advogado que ganha muito apego a certa ideologia, acaba sendo prejudicado em algum momento. A gente, advogado, tem que entender como é que funciona o sistema. E não se chafurdar no sistema. Bom, para a gente ir embora feliz e saltitante, vamos recapitular as lições de casa. Fazer a estrutura de peça das provas 2009.2 e 2009.3. É isso mesmo? Questões 51 a 60. Os senhores têm uma peça para enviar para a gente pelo sistema e 4 questões. Você percebeu que já está na terceira prova oficial? Tem prova e tem questões. Tranquilex? No livro de prática, para a gente ir embora, você vai ler da página 147 até a página 153, que é o Poder Executivo. Tranquilo? Lembra que nós já comentamos? Iniciativa para aumentar a remuneração dos servidores públicos, só o chefe do Executivo. Participa também através de sanção, veto, chefe das Forças Armadas, né? E pode decretar intervenção federal, Estado de Defesa, Estado de Sítio. Tranquilex? Para a mulher da beijo, para os homens, tchau.